Provérbios 28, versículo 2, diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Vai para o versículo 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Como um leão, aliás, versículo 15, perdão. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Versículo 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Vai lá para o versículo 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Vamos agora para o capítulo 29, o próximo capítulo, versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E, para terminar, o versículo 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Amém. Que boa notícia no final desse versículo. Quando os ímpios prosperam, o pecado também prospera juntamente com eles. Mas a Bíblia diz, os justos verão a queda deles. Aleluia. Queridos, muitos acreditam que não se pode falar sobre política na igreja. E alguns dizem que esse assunto deveria ser proibido nos púlpitos. Porém, como você acabou de ler no livro de Provérbios, a Bíblia fala sobre muitos assuntos e também fala sobre política, sobre governo. Na verdade, todos esses versículos que nós acabamos de ler no livro de Provérbios estão diretamente relacionados ao tema de política, poder e governo. Portanto, se você achava que a igreja não pode falar sobre política, então temos um problema diretamente com a Bíblia, que fala sim sobre governo, sobre política. Por quê? Porque a Bíblia fala, queridos, sobre todos os assuntos pertinentes ao ser humano. Tudo o que nós precisamos saber, a Bíblia nos ensina, para que tenhamos uma vida abençoada por Deus. Você crê nisso? Quero compartilhar com você uma frase de Charles Spurgeon, que é chamado de o príncipe dos pregadores, um pastor batista do século XIX, mundialmente conhecido. Ele disse assim: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. É interessante que a expressão tolo é muito usada aqui no livro de Provérbios, que contrapõe o tolo e o sábio. Os tolos, ele diz, acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões continuam no poder, porque não podemos discutir esse assunto. E os falsos profetas continuam a pregar. Você já parou para pensar? Que se nós não discutirmos, se nós não refletirmos, não opinarmos sobre o assunto de política, os ladrões, os corruptos vão continuar governando, queira você ou não. Aliás, você nem pode querer nada, se você acha que esse assunto não pode ser discutido. E o mesmo em relação aos falsos profetas. Nós precisamos, sim, saber o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. E eu quero deixar claro que eu não estou aqui para defender nenhum político
e nenhum partido político, mas nós estamos aqui para aprender o que a Bíblia ensina sobre política. Amém, irmãos? A palavra política vem do grego polis, e essa palavra no grego significa cidade ou estado. Quando as pessoas viviam no campo, cada um no seu sítio, na sua fazenda, em número muito pequeno, geralmente uma família em cada sítio, vamos dizer assim, tudo era muito mais simples. Mas quando as pessoas passam a viver nas cidades, em comunidades, você pode imaginar 10 mil pessoas no mesmo local, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas. Cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Será que a gente precisa de política para organizar tudo isso? Ou deixa cada um fazer como quer? Você pode imaginar? Um para no semáforo vermelho, o outro acha que não precisa semáforo, ele passa direto. Um anda pela calçada, outro anda pela rua, na contramão. O que vai acontecer? Acidentes, mortes, prejuízo. Então, a política é a atividade humana voltada para a organização, o governo, a gestão da sociedade, a administração dos assuntos públicos. E a Bíblia também fala sobre isso. Muitos pensam que a atividade política ocorre só lá nos palácios do governo, só lá em Brasília, mas a política acontece na escola, acontece no trabalho, na rua, na igreja e em toda a sociedade. As decisões tomadas pelo presidente, pelos governadores, senadores, deputados, prefeitos, elas influenciam a sua vida. Elas vão interferir na forma como você vive, naquilo que você pode ou não pode fazer, naquilo que você deve ou não deve fazer. Mesmo que você diga que não se importa com política, ou como alguns dizem, eu não gosto de política, mas você vai ter que obedecer às decisões tomadas por essas pessoas. E é por isso que a Bíblia fala também sobre política, sobre poder, sobre governo, irmãos. E se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai perceber que muitos homens foram levantados por Deus para fazer política. Você se lembra de José? José estava na prisão e Deus o tirou da prisão para governar o Egito. Não foi Faraó que tirou José da prisão, porque Faraó nem conhecia José, nunca tinha ouvido falar sobre ele, mas Deus tinha um propósito de usar José como governador do Egito. E veja que o Egito não é uma nação que serve a Deus, mas Deus colocou um servo dele para governar essa nação. E através da vida de José, milhões de pessoas foram salvas. Como? Com a gestão econômica de José, porque ele administrou a economia do país durante 7 anos de fartura, para que quando chegasse os 7 anos de fome, houvesse mantimento. Quem foi que levantou José? Deus. Tem gente que diz que a política é do diabo. Então, o que José estava fazendo lá? Um homem temente a Deus, um servo de Deus. E muitos outros exemplos nós temos na Bíblia. Josué, um líder que foi levantado por Deus para liderar o povo na conquista da terra prometida. Era uma atividade de governo, de liderança, portanto, uma atividade política. Você olha para a vida de Daniel. Deus leva Daniel de Jerusalém para a Babilônia, uma terra estranha, uma terra idólatra, de feitiçaria, de homens que não conheciam a Deus. E ali naquele lugar, Deus levanta Daniel para ser bênção na Babilônia. E Daniel passa a ser também um dos principais líderes da Babilônia, conselheiro de reis, não apenas de um rei. Nabucodonosor estava lá. Daniel era conselheiro de Nabucodonosor. Nabucodonosor diz que não encontrou em toda a Babilônia homens sábios como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos de Deus que foram usados na política. Nabucodonosor sai, ele morre, quem entra? Belsazar. E aí? Daniel continua na liderança da Babilônia. Depois vem Dario, e ele
continua ali na sua posição, influenciando pessoas, testemunhando, sendo fiel a Deus como líder político na Babilônia. Será que a política é coisa do diabo mesmo, como alguns acham? Você sabe, por exemplo, que Deus levanta uma mulher no Império Persa chamada Ester para ser rainha ao lado do rei Assuero, e usa a vida de Ester para salvar todo o povo judeu. Porque Deus também pode usar pessoas na política. Aliás, Ele usa, Ele quer e usa. Você olha para a vida de Davi, tem gente que pensa que Davi só tocava harpa e escrevia salmos, mas Davi, durante 40 anos, liderou o povo de Israel, e foi um tempo de grandes vitórias, de expansão territorial, de crescimento da nação de Israel. Por quê? Porque Davi era político, era um rei, mas um rei que temia a Deus, um rei que amava a Deus, e por causa disso Deus abençoava a nação de Israel. Você está entendendo como Deus levanta pessoas também para essa área? O livro de Provérbios fala sobre 2 tipos de governos bem diferentes: o governo justo e o governo ímpio. Fala sobre um governo que traz bênçãos, que traz prosperidade a uma nação, e fala sobre um outro governo que traz maldições e miséria, e muitas vezes traz o castigo de Deus sobre um povo. Então nós vamos falar, para começar, sobre o governo ímpio. Se houver tempo, iremos falar sobre os 2 tipos de governo hoje, o ímpio e o justo. Se não, nós falamos hoje sobre o governo ímpio e no próximo domingo sobre o governo justo. O governante ímpio é aquele que não teme a Deus, não conhece a Deus, não tem temor do Senhor. Ele não se importa com a vontade de Deus, ele não tem nenhuma consideração pela palavra de Deus e nem pelo povo de Deus. E nós vamos ver então algumas características do governo ímpio. Em primeiro lugar, ele age com tirania. A tirania, a ditadura, a truculência, a força bruta são características do governo ímpio. Provérbios 28, no versículo 15, diz: como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Ele governa com truculência, forçando as pessoas a fazer o que ele quer. Quando o governo ímpio não tem a simpatia da população, e geralmente não tem mesmo, então ele usa a violência para calar o povo, para impedir que o povo expresse a sua vontade. Você pode ver que os governos ditatoriais, por exemplo, China, Coreia do Norte, se tem uma coisa que não existe nesses governos, é liberdade de expressão. As pessoas não podem falar o que elas pensam. Se você simplesmente dizer que não concorda com algo no governo, você pode ser preso por isso. Nós temos visto, infelizmente, ao longo dos últimos anos, muitas ditaduras se levantando no mundo, e especialmente aqui na América Latina. Por exemplo, Cuba é um lugar onde não existe liberdade de expressão. Nicarágua, aqui na América Central, onde também não há mais eleições, e inclusive ali o ditador, Daniel Ortega, né? Se não me engano, Daniel Ortega, ele expulsou pastores, padres, igrejas, fechou igrejas, prendeu pastores, prendeu líderes religiosos, porque isso é o que acontece em uma ditadura, principalmente nas ditaduras comunistas. Nós temos o exemplo da Venezuela, aqui pertinho do Brasil, o triste exemplo, a triste situação da Venezuela. No Brasil, nos últimos anos, nós temos visto que cada vez mais pessoas têm sido silenciadas, caladas, proibidas de se manifestar. Há hoje muitas pessoas no Brasil proibidas de dar entrevista, proibidas de usar redes sociais, e isso, irmãos, nos mostra para que lado o Brasil está caminhando.
se você tem discernimento e se você está bem informado. Nós temos jornalistas exilados que foram embora do Brasil para não serem presos. Sabe por quê? Por causa de coisas que eles simplesmente falaram. É crime falar alguma coisa? O que você acha? É crime dar uma notícia? Provérbios 28 diz: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. O povo se esconde. Por quê? Porque tem medo. Porque é assim que os ímpios governam, pelo medo, pelo pavor, pela tirania. E o povo se esconde, ou seja, perde a sua liberdade de expressão e muitas vezes, e em muitos países, perdeu também a sua liberdade de culto, de religião, irmãos. Os únicos que se alegram, que defendem os ditadores, são aqueles que de alguma forma são beneficiados pelas falcatruas deles. Não é assim? Infelizmente, algumas pessoas defendem os ditadores, defendem esse tipo de governo ímpio que usa a tirania para oprimir o povo. E essas pessoas apoiam os tiranos porque acabam sendo favorecidos pela corrupção, pelas falcatruas, pelos favores secretos feitos pelos governantes ímpios. Por isso, queridos, precisamos ter muito cuidado e muito discernimento em um tempo como este em que estamos vivendo. Se você for para Cuba, por exemplo, você vai descobrir que, e eu conversei com um cubano há poucos dias que mora aqui em Moarama, e ele está me contando, ele me disse essas coisas, que em 2021 houve uma série de protestos, alguns protestos, os cubanos foram para as ruas protestar porque a situação é péssima em Cuba e agora está ainda pior, as pessoas não têm o que comer. Para você ter uma ideia, esse cubano falou para mim que o salário que ele ganhava era 60 mil pesos. Puxa, que bom, 60 mil pesos, ótimo. Então ele ia no mercado comprar um frango. Quanto custa o frango? 40 mil pesos. O que você acha? Dá para você passar o mês inteiro com um frango? E agora eu quero comprar um sabonete. Quanto custa um sabonete? 20 mil pesos. Acabou o salário. Então o salário dá para comprar o salário de um mês. Um frango e um sabonete. E as pessoas desesperadas foram para as ruas protestar em 2021. Sabe o que aconteceu? Ele me disse, amigos dele foram condenados a 25 anos, 30 anos de cadeia, porque foram para as ruas protestar contra a ditadura. O que você acha? Você já ouviu alguns políticos brasileiros falando que Cuba é um exemplo de democracia? Você já ouviu? A situação nesses países é caótica, é terrível. E alguns artistas que defendem a ditadura cubana, pergunte para eles onde é que eles passam férias. Não é em Cuba. Quando eles vão embora do Brasil para morar fora, eles não vão para Cuba. Eles vão morar em Paris, eles vão morar nos Estados Unidos, não vão morar na Venezuela, onde eles dizem que há um regime maravilhoso também. Havia, né? Até pouco tempo atrás. Portanto, a primeira característica do governo ímpio é que ele age com tirania. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A segunda característica é que o governo ímpio aumenta as opressões sobre o povo. O governante ímpio cria leis injustas exatamente para subjugar, para obrigar a população a fazer o que ele quer, para se aproveitar das pessoas necessitadas. Você quer ver o que está escrito em Provérbios 28, versículo 16? O governante, sem discernimento, ou seja, tolo, sem sabedoria, aumenta as opressões. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Irmãos, nesse contexto aqui desse versículo, a opressão aqui não é apenas psicológica, é uma opressão econômica. É sobre isso que ele está falando aqui. Um governo que aumenta a carga tributária, que aumenta os impostos, porque assim o povo tem que dar para o governo. Trabalha para dar para o governo. Trabalha para manter o governo na sua vida boa. O aumento excessivo de impostos é uma carga gigante sobre os ombros da população. E o governante ímpio, ele tenta arrancar tudo o que pode da população.
E a população não tem para onde correr, porque você sabe o que significa imposto? O que é uma imposição? É algo que é imposto, é algo que você não pode escolher, você não tem escolha. Você tem que pagar o imposto, porque quando você compra o seu remédio, o imposto já está lá. Uma boa parte do que você está pagando é imposto. Quando você compra o carro, eu quero pagar o carro sem imposto, então você não consegue comprar o carro, você tem que pagar o imposto. O governante ímpio, a Bíblia diz que ele é também avarento. Inclusive, há uma tradução desse versículo que usa a palavra avareza. Ele ama o dinheiro, ele não se importa com as pessoas, ele se importa com o dinheiro no bolso dele. É triste nós constatarmos um fato, que se você duvida, você apenas deve pesquisar, é que o atual governo brasileiro, a cada 30 dias nesse mandato, ele ou criou ou aumentou um imposto. A cada 30 dias, cria um novo imposto. A cada 30 dias, aumenta um novo imposto. Infelizmente, isso é notícia na imprensa brasileira. Mesmo com milhões de pessoas na pobreza, mesmo com milhões de pessoas vivendo com um salário mínimo, com muitas pessoas passando dificuldades, o Brasil é hoje um dos países com a maior e mais pesada carga tributária do mundo. Será que isso é um governo que ama as pessoas, que se importa com as pessoas, ou que quer arrancar tudo o que pode das pessoas? E o resultado é que o povo sofre debaixo de tantas opressões, porque Provérbios 29:2 diz: quando os ímpios governam, o povo geme. Ou seja, o povo sofre, o povo tem que carregar essa carga pesada. Quanto mais o governo aumenta os impostos, mais sufoca a população, principalmente os mais pobres, que eles dizem defender. Nós estamos aqui para defender os pobres. O que nós vamos fazer? Aumentar os impostos. Porque quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais difícil é comprar um pote de margarina, que 30%, 40% do valor dele é imposto. Jó, no capítulo 35, versículo 9, diz: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Quem são os poderosos? Os tiranos, aqueles que se impõem sobre a população. Pense um pouquinho comigo. No Brasil, quando você compra um carro, o governo fica com cerca de 50% do valor que você pagou nesse carro. Em alguns veículos é mais do que 50%, principalmente se for veículo de luxo, aí é muito mais do que isso. A montadora que fabricou o veículo fica com cerca de 5% do valor que você está pagando. Preste atenção. Quem fabricou o veículo, contratou pessoas, deu emprego a pessoas, investiu, trabalhou durante muito tempo para produzir aquele veículo, para fazer o projeto daquele veículo, fica com 5% do valor. O governo, que não fez nada, fica com 50%, com metade do valor da venda do carro. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é coerente? Ou isso é opressão? É isso que nós vivemos na nossa nação, hoje, infelizmente. Uma outra característica do governo ímpio é que ele promove, em terceiro lugar, a iniquidade, irmãos. O governante ímpio pratica e incentiva o mal, incentiva o pecado pelo seu próprio exemplo. E tudo o que é contrário a Deus e a sua palavra. É por isso que Provérbios 29:16, que nós lemos, diz: quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. A ideia aqui, em outra tradução, diz: quando os ímpios se multiplicam as iniquidades, se multiplica o pecado, porque o governo ímpio tem prazer no pecado, porque ele não tem nenhum temor de Deus. E eles fazem isso, inclusive, criando leis que são contrárias às leis de Deus. Você quer ver? Existe um movimento político muito forte em todo o mundo, inclusive no Brasil hoje, que inclusive tem muita representatividade nas universidades, na imprensa e também no Congresso Nacional, pedindo a legalização das drogas. O que você acha? Droga é coisa boa? Olha o nome, droga. Quando você fala que droga, é porque aconteceu uma coisa boa ou uma coisa ruim? Provavelmente uma coisa ruim, né?
E muita gente está lutando, brigando pela legalização, a liberação das drogas. Deixa o povo usar droga à vontade, deixa o povo usar crack, um crackzinho de vez em quando não vai fazer mal para ninguém, mais ou menos assim. Faz sentido um negócio desse? Tem cabimento? Enquanto nós cristãos estamos lutando pela libertação dos drogados, pela salvação dessas pessoas, existem partidos políticos dizendo: vamos liberar as drogas. Para que o traficante ter que ficar escondido? Deixa o traficante vender no meio da rua, na praça, onde ele quiser. Deixa as pessoas usarem drogas em qualquer lugar. No Canadá, onde já foi liberado o uso de drogas, eu vi e assisti relatos de pessoas que vivem lá há mais de 20 anos, dizendo: olha, quando eu cheguei aqui há 20 anos, o Canadá era outro. Hoje, eu não posso andar com os meus filhos pelo centro da cidade, porque nós temos medo, porque as pessoas estão nas ruas usando crack, jogadas pelo chão, as pessoas estão ali em uma situação deplorável, vergonhosa. E é isso que muitos querem também para o Brasil. Aliás, o nosso maravilhoso STF, Supremo Tribunal Federal, já liberou o uso da maconha no Brasil. Não é mais contravenção, não é mais crime, nada. Ninguém mais pode ser incomodado se estiver na rua fumando maconha. Você já notou que isso já aumentou? Você já perceberam as pessoas por aí usando maconha em qualquer lugar à luz do dia? Por quê? Porque o STF, mesmo sem legalmente ter autorização de legislar, eles resolveram, eles decidiram passar por cima da Constituição e criar uma nova lei, quando esse não é o papel deles. Mas, em um governo ímpio, as instituições não estão preocupadas em cumprir mais o seu papel legal. Você quer ver outra coisa que muitos lutam para liberar? Isso é característica do governo ímpio? A legalização, a liberação completa do aborto. Alguns querem que o aborto seja liberado até a última semana de gravidez, até o 9º mês de gravidez. Você sabia disso? E nós vemos muitos lugares onde há pessoas ímpias que não temem a Deus, que não conhecem a Deus. Pessoas, aliás, inspiradas por Satanás, comemorando a liberação do aborto. Há poucos dias, na Inglaterra, foi liberado até determinado número de semanas, e nós vimos uma fotografia em que as pessoas, as mulheres, estavam ali comemorando, que bom, agora as crianças já podem ser mortas antes mesmo do seu nascimento. Agora o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus pode ser morto se sua mãe simplesmente disser: eu não quero esse filho não foi planejado, então vamos abortar. Será que o melhor caminho é abortar? Será que isso é uma saída? Nós temos aqui no Brasil o testemunho de um jogador profissional de futebol que conta que a sua mãe foi estuprada. E aí a lei brasileira, nesse caso, dá o direito à mulher de abortar. Você sabia disso? Em caso de estupro. Mas essa mãe decidiu: eu não vou abortar, porque essa criança não tem culpa do que aconteceu. Não é ela que é culpada. Ela teve esse filho. E nós temos esse homem hoje testemunhando, dizendo: obrigado, eu agradeço a minha mãe, porque ela não me abortou, ela não me matou. Aborto é assassinato, por isso o cristão não pode concordar com o aborto. Irmãos, toda vida é um presente de Deus, toda vida é dádiva de Deus. Nós cristãos jamais podemos ser favoráveis à legalização do aborto. Hoje existem, pasmem, alguns pastores, entre aspas, dizendo que são a favor do aborto. Um deles é o Edir Macedo, dizendo que ele é a favor da liberação do aborto. Então, se você acha que isso é pastor, isso é homem de Deus? É possível? Impossível. Não precisa nem ouvir a pregação dele. Só o fato dele ser a favor do aborto, você já sabe, isso não é homem de Deus. Quem quer que seja, Deus é o criador da vida. Deus é o autor da vida. E quem que é o autor da morte? Satanás. Nosso Deus concede vida. Ele abençoa, Ele cura. Agora, Satanás é o senhor da morte. Ele quer destruir, roubar e matar. E tem gente aí lutando para que o aborto seja legalizado. Nós
jamais podemos apoiar qualquer político que concorde com isso. Por isso precisamos conhecer o que de fato eles pensam, o que o partido político prega de fato, porque agora, na hora das eleições, gente que passou a vida inteira dizendo que ser a favor do aborto, agora vai dizer que não, eu sou contra o aborto, eu sou cristão, inclusive. Sim, cuidado para não ser enganado, porque mentir é a especialidade de muitos políticos. Há leis aí para legalizar a eutanásia. Sabe o que é eutanásia? O suicídio. Para o suicídio ser legalizado, a pessoa, eu não quero mais viver, eu estou doente, eu quero que a minha vida acabe por aqui. Então, legalizado em vários países europeus, por exemplo, na Holanda e em outros países. Aliás, aqui do lado, no Uruguai, a eutanásia é legalizada também. Será que isso é correto? Tirar a própria vida? Mais uma vez, quem dá a vida? Deus. Nós não temos autorização para tirar a vida de ninguém, nem a própria. A Bíblia diz, não sabeis que não sois de vós mesmos? Você não pertence a você mesmo, você pertence a quem? A Deus. Deus diz, toda alma é minha. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Não é só os cristãos, não, todos. Por quê? Ele foi quem deu a vida a todos. É Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele pode tirar a vida dele porque ele é ímpio, não tem problema, pastor, pode aprovar essa lei. Não, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida a todos. O cristão nunca vai ser a favor do suicídio. Você está entendendo? E leis que vão para todos os lados contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, a legalização do casamento gay. Se a pessoa é homossexual, nós não vamos interferir na vida de ninguém, irmãos. Nós não vamos impedir ninguém de ser o que quiser. Mas os cristãos não podem ser a favor do casamento gay. Sabe por quê? Porque na Bíblia só existe um casamento entre um homem e uma mulher. Está no livro de Gênesis. Criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ponto final. Não existe uma coisa no meio do caminho, não existe um terceiro sexo, mas na ideologia de gênero, que aliás é uma coisa que eles querem ensinar nas escolas e já estão ensinando em muitas escolas e universidades, estão dizendo que existem dezenas de gêneros diferentes, tem não sei o que mais, por isso que é LGBTQ, XY, e é uma coisa interminável que ninguém consegue nem pronunciar. Você está entendendo? Agora, se esse tipo de lei for aprovada, por exemplo, e chegar aqui um casal gay na igreja e falar, olha, eu quero que vocês façam aqui o meu casamento. Como é que fica? Se a lei disser que nós temos que fazer? Então, o que nós precisamos fazer, queridos? Conhecer as pessoas em quem estamos votando, saber o que elas pensam, saber o que elas querem para o Brasil, saber o que elas querem para a sociedade, saber quais são os valores das pessoas em quem estamos votando. Leis para a legalização da poligamia. Você sabia o que é isso? Tem gente tentando criar leis aí para poder fazer o casamento de 3 homens mais 4 mulheres, um homem com 5, 6 mulheres. Qual é o projeto, afinal? Sabe qual é? O objetivo? A destruição da família. Que, aliás, se você ler o Manifesto Comunista de Marx e Engels, você vai descobrir que a destruição da família tradicional é um dos principais objetivos da Revolução Comunista, da Revolução Socialista, porque eles dizem que a família é o grande obstáculo para estabelecer a sociedade comunista, em que tudo é comum a todos. Se tudo é comum a todos, então não tem mulher de ninguém. O homem, a mulher, é de todo mundo. Você está entendendo? Eles pregavam isso. Isso era ensinado nas universidades. O movimento de Frankfurt, na Alemanha, com seus teóricos, ensinava isso nas universidades, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Então, são muitas coisas absurdas, contrárias à palavra de Deus, e muitos políticos aqui no Brasil defendem esse tipo de coisa e querem aprovar esse tipo de coisa. Descubra lá, eu não vou falar aqui, porque eu não estou aqui para fazer defesa de partido A, B ou C, mas você precisa saber. Quais são os partidos que apoiam tudo o que é contrário à palavra de Deus, inclusive a destruição da família? Porque há um determinado presidente aí
que afirmou com todas as letras, isso está na internet, num vídeo gravado em uma convenção do seu partido, nós, historicamente, essas são as palavras desse presidente, aprendemos a combater todas essas agenda dos costumes, a família, a propriedade privada, etc. Outra coisa que muitos querem, acabar com a propriedade privada. O que é isso? Deixa invadir terra aí. Quais são os movimentos que invadem terra? Eles estão ligados a quais partidos políticos? Você sabe? A Bíblia diz, não roubarás. Agora, se eles entram na terra que é sua e dizem, agora ela é minha, qual é o nome disso? Roubo. Mas eles dizem que não, isso é comunismo. É que tudo tem que ser comum, tem que ser de todo mundo. Então, a pessoa que trabalhou anos, décadas para adquirir uma terra, tem a sua terra invadida e não pode fazer nada. Porque é isso que eles defendem. Agora, você vai votar em quem defende o roubo? Em quem defende esse tipo de coisa maligna, diabólica, que é contrária à palavra de Deus? Nós precisamos estar atentos, queridos. A história do povo de Israel mostra como os governantes ímpios influenciam toda a nação para cometer atrocidades, para viver no pecado, para fazer tudo que não presta, causando morte e destruição. Sob a liderança desses reis, a nação de Israel sempre se corrompia, se desviava dos caminhos do Senhor, se afastava de Deus e acabava sendo invadida por nações estrangeiras, acabava em cativeiro espiritual e físico também. Os inimigos de Israel os atacavam, conquistavam as suas terras e os oprimiam. Quando? Quando eles eram governados por pessoas que não temiam a Deus. Você já percebeu isso? Depois da morte de Salomão, no ano 931 a.C., no reinado de seu filho Roboão, aconteceu o cisma da nação de Israel. Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, com 10 tribos, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que era a tribo de Judá e de Benjamim, apenas 2 tribos, e onde a capital continuou sendo Jerusalém. Agora você sabe por que dividiu-se o reino? Por causa dos altos impostos, da tolice de Roboão, filho de Salomão, que disse o seguinte: se vocês acham que a mão do meu pai era pesada, o meu dedo mínimo vai ser mais pesado do que a mão de Salomão. E agora eu vou aumentar os impostos. E vou sufocar vocês. Vocês vão trabalhar em dobro para pagar os meus luxos. Sabe o que aconteceu? Como resultado da opressão, a nação se dividiu. Os 10 reinos do norte disseram, nós não vamos mais ficar com você. Um governo tolo é o governo que oprime a população, aumentando os impostos. 209 anos se passaram. 18 reis, 8 dinastias, todos na idolatria e na impiedade. Israel sempre sofrendo, sempre indo de mal a pior, sendo invadida, subjugada por outras nações, escravizada, muitos sendo levados cativos, até que no ano 722 a.C., no reinado de Oséias, o último rei de Israel, o império assírio invadiu Samaria, conquistou todo o reino do norte, levou o povo cativo e nunca mais houve Israel. Acabou a nação. Por quê? Uma sucessão de governos ímpios, de homens que não temiam a Deus. Qual foi o resultado? Destruição total. Irmãos, nós temos que estar atentos a isso que a Bíblia nos mostra, porque hoje nós temos oportunidade de escolher os nossos governantes. Quem é que nós vamos escolher? Gente que teme a Deus? Gente que quer fazer o que é certo? Ou gente ímpia, que zomba da palavra de Deus, que zomba das coisas de Deus? Como um certo presidente que disse há poucos dias aí, eu não quero ir para o céu. Meu Deus! Se ele não quer ir para o céu, ele quer ir para onde? Para onde que você acha que ele quer ir? Porque a Bíblia só fala de 2 lugares, céu e inferno. Irmãos, o que eu estou falando aqui é público. Vai procurar que você vai assistir a pessoa falando isso. Que tipo de governo nós queremos para a nossa nação? Um governo que ama a luz, que anda na luz, ou um governo que ama as trevas e promove as trevas? O resultado de um governo ímpio é destruição, miséria e morte, irmãos.
Você conhece a realidade da Venezuela, aqui pertinho do Brasil? Porque eu quero trazer o exemplo da Venezuela, muito perto de nós. A Venezuela já foi o país mais rico da América Latina inteira, desde o México até o sul da América do Sul, o país mais rico. A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. Mas, o que é que você encontra lá hoje? Pobreza, miséria, milhões de pessoas fugiram da Venezuela. Estima-se que quase 30% da população fugiu, foi embora. Por que será? Inclusive aqui em Moarama nós temos vários venezuelanos. Converse com eles, pergunte para eles o que aconteceu no seu país. Sabe o que aconteceu? No dia 2 de fevereiro de 1999, um homem chamado Hugo Chávez, comunista, assumiu o poder pelo voto. Ele foi eleito pelo povo, ou seja, foi o diabo que colocou ele lá? Não, foi o povo. O povo acreditou no que ele diz. Eu vou cuidar dos pobres. Eu vou acabar com esse povo rico aí que fica se aproveitando dos pobres. Sabe qual foi o resultado? Ele continuou muito rico, cada vez mais rico. E o povo, cada vez mais pobre. Porque menos de 20 anos depois da eleição de Hugo Chávez, o povo na Venezuela estava matando os seus cachorros, os seus animais de estimação para comer, porque não tinha comida. E eu assisti um vídeo de um pastor que esteve lá o ano passado, em setembro do ano passado. Ele ficou 30 dias na Venezuela, visitou várias igrejas, foi ministrar em várias igrejas, e ele conta estarrecido o que ele viu. As igrejas em que ele entrou tinham um quadro do ditador Nicolás Maduro na parede, e ele perguntou, por que isso aqui? Porque se nós não colocarmos esse quadro, eles fecham a igreja. Esse é o comunismo. E o pastor estava na mesa com um casal, um pastor e a esposa dele, dentro da casa desses pastores, e aí a mulher falou, olha, a mulher do pastor ali, abrindo o coração, falou, olha, se Deus quiser, esse ditador vai cair. O marido dela, o pastor, falou assim, fala baixo, não fala o nome desse homem aqui dentro. E aí esse pastor brasileiro levou um susto, falou, como assim? Calma, sua esposa não pode nem falar dentro da sua casa? Ele falou, não deixa ela falar, porque todos os meus amigos pastores que falaram contra Nicolás Maduro estão desaparecidos, eu não sei onde eles foram parar, eles sumiram. Isso, irmãos, é o comunismo, que muitos artistas brasileiros dizem que é uma maravilha, que é uma bênção, que no comunismo todo mundo é tratado igual. É verdade, todo mundo é tratado igual, todo mundo na miséria, todo mundo na pobreza absoluta, menos, não é bem todo mundo, menos os líderes, porque enquanto o povo na Venezuela comia lixo até poucos meses atrás, Nicolás Maduro foi preso pelo governo dos Estados Unidos, inclusive acusado de narcoterrorismo, e com uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais, e o povo na miséria, e o povo comendo lixo. Irmãos, isso é o resultado de um governo ímpio. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos. Por quê? As eleições estão chegando aqui no Brasil. E eu não vou dizer para você em quem você deve votar, jamais faria isso. Mas nós, como filhos de Deus, nós que temos o Espírito Santo, precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que existe governo justo e governo ímpio. E pensar que tipo de governo nós iremos escolher para a nossa nação. Um governo que prega e vive de forma honesta, ou um governo que vive e promove a corrupção? O que é que nós queremos para o Brasil? Um governo que fala a verdade, ou um governo que mente e manipula o povo? O que é que nós queremos? Um governo que se importa sim com os mais necessitados, ou um governo que aumenta e aumenta e aumenta a carga tributária sobre os ombros dos mais pobres? O que é que nós queremos, irmãos? E por isso nós precisamos orar pelo Brasil, orar pelas eleições no Brasil, orar pedindo a nosso Deus sabedoria antes de votar, pedindo discernimento espiritual, você está entendendo? Para que nós saibamos como escolher os nossos governantes, porque depois nós iremos ter que obedecer às leis que eles criarem, e muitas vezes o anseio deles é criar leis
contrárias a tudo que nós cremos. Você quer ver, por exemplo, existe um grande ramo da política brasileira hoje pregando e dizendo que a igreja tem que ser proibida de falar sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Por que você acha que eles querem nos proibir de falar? Na China é proibido. Aliás, na China é proibido falar de Jesus. No mesmo lugar onde não se pode criticar os políticos, também é proibido abrir uma igreja, proibido evangelizar, proibido ter uma Bíblia. Você sabia disso? Nesse momento em que nós estamos aqui livremente cultuando a Deus, irmãos, porque ainda temos essa liberdade, há milhares de pastores e de cristãos, de irmãos nossos que estão nas cadeias, presos na China. Sabe por quê? Porque encontraram eles com uma Bíblia na mão. Sabe por quê? Porque eles estavam falando do amor de Deus para um chinês. Na Coreia do Norte, é proibido ser cristão, é proibido ter qualquer religião, é proibido expressar qualquer fé. Nós tivemos a notícia recentemente de uma família que foi pega com uma Bíblia dentro de casa na Coreia do Norte. O marido e a esposa e o bebê de 2 anos foram condenados à prisão perpétua. É isso mesmo que você ouviu. O bebê de 2 anos foi condenado a passar todo o resto da sua vida na prisão, juntamente com seus pais. Por quê? Porque eles tinham uma Bíblia dentro de casa. Isso é o comunismo. Você está entendendo? Aí você precisa se perguntar, quais são os políticos brasileiros que apoiam o comunismo? Não pode existir, né? Quem que vai apoiar uma coisa dessa? Tem muitos. Tem muitos dizendo que a China é um exemplo para o mundo. Tem até uma primeira-dama aí que falou que nós precisamos copiar o modelo chinês para controle das redes sociais. Sabe por quê? Porque na China não tem YouTube. Na China não tem Facebook. Na China não tem Instagram. E o TikTok, que é chinês, também não tem na China. Você sabia disso? Eles criaram o TikTok para nós, para os ocidentais. Até, inclusive, para abobalhar a gente, porque a pessoa fica vendo um monte de idiotice lá o dia inteiro, vai ser um completo idiota. Mas lá é proibido. Por quê? Porque lá tudo é controlado pelo governo. Se você mandar uma mensagem pelo aplicativo do celular, que não é o WhatsApp, porque tudo lá é do governo, o aplicativo é do governo, as redes sociais, tudo é do governo. Tudo é visto pelo governo. Se você falar uma vírgula contra o governo, você vai preso. Por quê? Porque a liberdade foi perdida. Porque isso é o comunismo, isso é o socialismo na prática. É o que aconteceu em Cuba, é o que acontece na China, é o que está acontecendo na Nicarágua. E tem políticos brasileiros que dizem que a China é uma maravilha. Então, se eles acham que a China é uma maravilha, você acha que eles têm intenção de fazer o quê no Brasil? Você vai votar em alguém que diz que a China é um exemplo a ser seguido? Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de culto, ninguém pode evangelizar, ninguém pode falar do amor de Deus, os pastores são presos diariamente, há pastores que passam 10, 15 anos na prisão, há pastores que são mortos na prisão, torturados até morrer. Se você duvida disso, leia o livro O Homem do Céu, e você vai ver o relato de um pastor chinês que passou muitos anos na prisão, sendo torturado dia após dia, e ele conta de muitos outros irmãos, aliás, há muitos livros de irmãos chineses relatando o que acontece com eles na China, as surras que eles levam, as prisões, as perseguições, separados da família, quando o irmão Yun estava na prisão, anos preso. Ele se casou, 2 meses depois ele foi preso, o filhinho dele nasceu, demorou anos para ele conhecer o filho dele. Por que ele foi preso? Porque estava pregando Jesus Cristo nas vilas, nos vilarejos chineses. Irmãos, a perseguição é uma realidade. Há muitos que odeiam a igreja de Jesus, mas querem o voto da igreja. Porque eles querem, porque eles sabem que para ganhar as eleições eles precisam do seu voto. O que nós precisamos? Acordar, buscar a Deus. Pesquise sobre a pessoa em quem você pretende votar. Vai descobrir o que ela pensa de verdade, não o que ela está falando na propaganda política. Vai lá ver qual é o plano de governo, vai ver o que o partido dela acredita, vai ver o que eles pensam, se eles são a favor da liberdade de expressão ou a favor de controlar o pensamento da população. Pessoas que querem aprovar leis com uma ideologia de gênero, você sabe o que é isso? Que está sendo ensinado em muitas escolas, que o menino ele pode escolher se ele quer ser menino, se ele quer ser menina, se ele quer ser macaco, tudo que ele quiser ele escolhe. Essa loucura que é contrária à palavra de Deus, irmãos, eles querem tornar isso lei no Brasil, e nós não estamos longe disso. Nós temos que aceitar e fingir que está tudo bem,
Porque senão nós somos homofóbicos, transfóbicos, fascistas, radicais. Nós somos radicais se nós dissermos que um homem é homem e que uma mulher é mulher. Tem cabimento? Uso dos banheiros, né? Aliás, lá em São Paulo, aqui em Moarama, acho que ainda não chegou isso, mas a gente já tem em shoppings o banheiro unissex. Para quem quiser, você não sabe se é homem, se é mulher, está no meio termo, está na dúvida, entra nesse banheiro lá. E tem, nas universidades, pessoas que são trans, então, o mulher trans, o homem trans, usando, por exemplo, um homem dizendo que é mulher, agora ele pode usar o banheiro feminino. E se você tentar impedir, você é que é o preconceituoso, você é que precisa ir para a cadeia. Infelizmente, irmãos, já existem leis que são absolutamente contrárias à palavra de Deus, contrárias à fé cristã. O que nós temos que fazer? Precisamos nos posicionar. Nós precisamos dizer: nós não concordamos, não aprovamos e não votamos em quem defende esse tipo de patifaria, esse tipo de coisa contrária à vontade de Deus, porque nós cremos na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Então, meu irmão, isso é uma questão de sobrevivência para a igreja de Cristo Jesus. E se essas pessoas forem eleitas e começarem a impor essas leis, a igreja será perseguida no Brasil. Preste atenção se você acha que isso é impossível. Na Nicarágua, a igreja está sendo perseguida. Muitos líderes tiveram que fugir do país. Muitos pastores estão presos. E a Nicarágua, inclusive, tem o apoio, o governo da Nicarágua, o apoio do atual governo do Brasil. Isso é um fato, não é uma historinha, meu irmão. Em Cuba, existe liberdade de expressão em Cuba? Pessoa por protestar, 30 anos de cadeia, por ir às ruas dizer que está descontente com o governo. O que é que nós queremos para a nossa nação? Deus está nos dando a oportunidade de escolher. Nós falamos hoje sobre o governo ímpio. E no próximo domingo eu quero falar sobre o governo justo. Que é muito melhor ouvir sobre o governo justo do que sobre o ímpio, com certeza, vai ser muito melhor. Mas nós precisamos saber qual é o padrão bíblico para o governo, porque nenhum governo humano é perfeito, obviamente, mas existe uma grande diferença entre um governo e um governante que tem temor de Deus, que crê nos princípios da palavra de Deus, e um que zomba dos princípios da palavra de Deus, e um que não tem nenhum temor de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos nos posicionarmos. Amém, queridos?